Vamos à palavra de hoje, amém? Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus, amém, querido? Então abra o seu coração, abra a sua mente. O tema da minha mensagem de hoje é: como perder o favor. Você recebeu um esboço para me acompanhar, e aqui na nossa igreja família, nós caminhamos juntos na palavra. Você viu que no seu esboço, se você está visitando, não conhece ainda, tem algumas palavras que estão faltando, você vai poder preencher ao longo da minha mensagem, elas vão aparecer aqui nos telões, e para você que está em casa também, pode baixar o esboço no aplicativo da igreja e também me acompanhar. Olha só, a minha mensagem de hoje está baseada na vida de Judas, o Iscariotes, aquele mesmo que traiu Jesus. Eu quero falar hoje sobre como perder o favor. Eu quero falar sobre Judas e a síndrome da vida desperdiçada. Porque Judas é conhecido na Bíblia como filho do desperdício, alguém que desperdiçou uma oportunidade, um tempo, um mover, um favor de Deus. Uma primeira verdade que eu quero dizer e declarar sobre a tua vida, queridos: não é porque estamos vivendo um tempo de circunstâncias adversas, pandemia, a grande luta, que Deus não está se movendo, que Deus não está trabalhando, que Deus não está operando. A notícia que você tem que ter hoje e colocá-la no teu coração, essa verdade é: por trás de tudo isso há um mover de Deus, uma ação de Deus. Na sua crise há um movimento espiritual de Deus. Ele continua trabalhando, Ele continua se movendo, amém? Você crê nisso? Tem luta, pastor, eu estou passando uma dificuldade. Deus está se movendo em você, na sua casa, na sua família. Nós precisamos entender isso. Uma circunstância não paralisa Deus, não estagna o nosso Senhor, Ele continua operando. E é por isso que hoje eu quero falar de Judas e a síndrome da vida desperdiçada. Olhe para mim, porque só você é que pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nem o diabo é capaz de impedir aquilo que Deus tem para você, se você se posicionar. Mas você mesmo pode sim estancar o mover de Deus. Eu quero começar lendo dois textos, um de João e um de Paulo, para nós embasarmos nossa mensagem hoje, e depois vamos falar sobre essa síndrome do desperdício e vamos caminhar juntos. Olha o que diz João 17 e versículo 12. Quando eu estava com eles, é a oração de Jesus, oração sacerdotal de João 17. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Repita comigo: filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo: Pai, Ele está orando por mim e por você inclusive. João 17 tem a oração de Jesus por nós inclusive, aqueles que ainda nasceriam pós Ele. E Ele está dizendo: Deus, aquele que o Senhor me deu, aqueles que Tu me deste, eu os protegi, os guardei, exceto um, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3 diz o seguinte: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado. O que está escrito aí? Repita comigo: filho da perdição. Somente 2 vezes na sua Bíblia vai aparecer essa expressão, filho da perdição. Você pode ler sua Bíblia toda, Jesus só falou isso 2 vezes. E as 2 vezes tem o mesmo sentido. Uma delas ele está falando de Judas, e outra ele está falando do diabo. Só 2 vezes ele falou sobre o filho da perdição. E nas 2, essa palavra perdição significa
desperdício. É a palavra grega apoleia, que significa desperdiçar, o ato de destruir, deterioração, levar à ruína. Então preste atenção comigo aqui. Jesus chamou Judas e o diabo de filhos do desperdício. Por isso que hoje eu vou falar sobre Judas e a síndrome do desperdício. Há uma grande questão na sua vida e na minha hoje. É nós desperdiçarmos, é nós perdermos aquilo que Deus tem para nós. Ei, irmãos, só 2 vezes Jesus chamou essas pessoas de filhos do desperdício, falando o quê? Que eles tiveram uma grande oportunidade e jogaram fora. O diabo tinha uma grande oportunidade no céu e a desperdiçou. Judas teve uma enorme oportunidade e a desperdiçou. Imagine você, Judas participou do maior evento que já aconteceu na terra. Nunca mais acontecerá este evento. Pastor, o que o senhor está falando? Do Filho de Deus pisando na terra para viver 33 anos aqui e nos ensinar tudo o que ele nos ensinou. Olha o privilégio que Judas teve. É o que Billy Graham disse. Billy Graham disse: o maior feito da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi o Deus Pai pisar na terra. Esse é o maior feito da humanidade. Deus pisou na terra através de Jesus. Ficou 33 anos aqui e Judas teve a chance de andar lado a lado, dormir, acordar, ouvir de pertinho Jesus. E ao fim de sua vida, Jesus o chama de filho do desperdício. Por que de tudo isso? Eu quero falar sobre isso com vocês hoje. A chance que Judas jogou fora. Você já imaginou você entrando nas casas com Jesus, participando daqueles milagres com Jesus fisicamente? Você já pôde imaginar isso? Por que eu falo que a mensagem de hoje é sobre Judas e a síndrome do desperdício? Quero lhe explicar o que é uma síndrome. O que é síndrome? Os especialistas da saúde dizem que síndrome é um conjunto de enfermidades que atuam interligadas entre si e que formam uma patologia que, se não for cuidada, se não for curada, ela pode te levar à morte física e à morte espiritual. Isso é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de enfermidades ligadas entre si, que atuam na sua vida emocional, pode atuar na sua vida física, e se não for cuidada, te leva à morte. O que é síndrome espiritual? Síndrome espiritual é na mesma linha. É um conjunto de enfermidades, atitudes negativas e pecaminosas que atuam entre si na nossa vida e que, se não forem cuidadas, curadas, também podem te levar à morte espiritual e física. É a mesma coisa. Porque, irmãos, Judas não apenas traiu Jesus, Judas perdeu a onda de favor, de bênção e o mover de Deus e terminou asfixiado. Preste atenção nisso, por favor. Muitas pessoas hoje terminam asfixiadas porque estão cometendo os mesmos erros fatais de Judas, perdendo o mover de Deus. Tem pessoas que não estão se suicidando literalmente, mas estão asfixiadas por escolhas erradas, enfermidades espirituais negativas, não tratadas. Preste atenção, olhe para mim, por favor. Entenda essa chave aqui que eu estou lhe dizendo. Eu não estou falando de perda de salvação eterna. Quando eu falo de como perder o favor, eu não estou me concentrando apenas em salvação eterna. A questão não é só você perder a salvação eterna, mas também a grande questão é você não viver tudo que Deus tem para você na terra. Pior do que a morte é uma vida sem propósito.
Pior do que a morte é alguém não viver tudo que Deus tem para ele na terra. Então o que eu quero lhe dizer é que além de sua salvação eterna, que se você já entregou sua vida a Jesus, você a tem, o perdão dos seus pecados, mas tem gente que vai para o céu, mas não vai viver tudo que Deus tem para ela na terra. Tem gente que está salvo eternamente, mas está perdendo, desperdiçando aquilo que Deus tem para ti aqui na terra. Essa é a minha palavra de hoje. Não perder o favor, não perder o mover de Deus. Eu comecei com uma verdade, essa verdade é notória. Qual é a verdade? Deus está se movendo, operando, agindo, Ele não está morto. O que Judas perdeu? Ele perdeu o mover de Deus. Olha o que Jesus estava fazendo na terra, gente. Passando as vilas, curando pessoas, restaurando famílias. Olha o tanto de milagre que esse homem presenciou. Olha o tanto de gente que esse homem abençoou. Mas ele não viveu tudo que Deus tinha para ele na terra. Então a grande questão da sua vida hoje não é a morte, porque pior que a morte é uma vida sem propósito e sem viver tudo que Deus tem para você aqui na terra. Deus tem grandes propósitos e obras na sua vida, mas eu repito, o único que pode impedir o mover de Deus na sua vida é você mesmo. Nem o diabo tem o poder de impedir aquilo que Deus quer realizar na sua vida, mas você mesmo tem esse poder, com suas decisões, com suas atitudes. Então hoje eu quero dividir com a igreja, dividir com aqueles que nos assistem, 6 princípios, 6 atitudes, 6 síndromes, essa patologia que havia em Judas da vida desperdiçada. Na verdade hoje, a gente vai aprender com Judas o que não fazer. Se você quer viver o melhor de Deus, a grande questão, eu vou repetir, é você não perder o que Deus tem para realizar na sua vida. O que a Bíblia diz, o que Jesus aliás disse é: eu podia fazer mais na vida de Judas, mas ele desperdiçou. Quem está entendendo diga amém. Então vem comigo agora, tome o seu esboço. Eu vou mergulhar agora na vida de Judas, o que a Escritura diz para nós sobre ele. Olha só, se você não quer perder o mover e o favor de Deus na sua vida, em primeiro lugar, pare de quebrar princípios bíblicos. É o primeiro ensinamento da Bíblia hoje. Se você não quer perder o mover de Deus, aquilo que Deus tem para você, pare de quebrar princípios bíblicos. O que a história de Judas nos ensina é que ele não caiu da noite para o dia. É que Judas não traiu Jesus da noite para o dia. Ele foi caindo, ele foi traindo, ele foi quebrando princípios espirituais que quando eu os quebro, esses princípios me quebram lá na frente. Se você quer viver todo o mover de Deus, todo o favor de Deus na sua vida, você não pode viver quebrando princípios espirituais e bíblicos. Olha o texto, Mateus 26, 23. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Marcos 14, 45, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Judas quebrou vários princípios bíblicos e espirituais. Dá para listar os princípios que ele foi quebrando ao longo de sua jornada. Um deles aqui é o princípio da honra. Ele não honrou Jesus como deveria. E o princípio da honra é tão sério na nossa vida, porque o Novo Testamento vai me ensinar que a maneira como eu honro Deus determinará se eu vou receber bênção completa, bênção parcial ou nenhuma bênção. Está na sua Bíblia. A maneira como as pessoas honraram Jesus determinou o que elas receberam de Deus. Por exemplo, há um texto lindo na Bíblia que as pessoas amam lê-lo quando vão começar um culto. É Jesus dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
eu estarei ali no meio deles, não é isso? As pessoas gostam de ler esse texto, especialmente se tem pouca gente na igreja, amam mais ainda. Ele diz, irmãos, mas Jesus disse 2 ou 3 só, então Jesus está aqui. Esse texto é tão especial, mas ele diz uma coisa tão importante. A coisa mais importante que há nesse texto é que Jesus diz que Ele mesmo estaria. Preste atenção, Jesus não disse, quando vocês se reunirem em meu nome, cantarem, professarem a fé, quando vocês professarem a sua fé, eu vou mandar um anjo estar com vocês, eu vou mandar um arcanjo estar com vocês, eu vou mandar um arcebispo estar com vocês. O que Jesus disse? Eu mesmo estarei com vocês. Isso é uma bênção ou não, gente? É uma bênção ou não? Eu acho uma bênção. E acho um perigo também. Porque é uma bênção e é um perigo. Depende da ótica que você olha. A bênção é que o próprio Jesus está aqui hoje. Sim ou não? Você acredita na Bíblia? Então se ele diz que estaria, ele está. Ele mesmo está aqui hoje. Não é que ele vai mandar um anjo, não é que ele vai mandar alguém especial. Ele mesmo vai estar aqui. Sabe qual é o perigo? Nós nos acostumarmos e tratarmos isso de qualquer jeito. Se Jesus mesmo está aqui hoje, todos nós já devíamos estar de joelhos faz tempo. Porque Ele mesmo está aqui. Se Jesus está aqui hoje, nós devemos estar honrando Ele com tudo que temos e somos. Judas foi quebrando princípios, está entendendo? E nós não quebramos princípios apenas como falamos algo que não está correto, ou quando temos algum pecado, caímos, não. Mas quando nós também manipulamos a verdade, mudamos. Judas foi ingrato. Ele traiu Jesus. E tem gente que diz, pastor, eu nunca vou ser igual Judas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, ingratidão e traição são irmãs. O DNA é o mesmo. Apenas o nome muda. Todo ingrato é potencialmente um candidato a traidor. Porque a ingratidão é uma traição silenciosa. Judas foi ingrato. Você pode ver em toda a sua Bíblia muitos exemplos disso. Irmão, se você não deseja estancar o mover de Deus na sua vida, você tem que parar de quebrar princípios espirituais e bíblicos. Você tem que entender, aquilo que Deus deu para você praticar e obedecer, não é uma sugestão, é uma ordem. Você quer ver outro exemplo? Como a gente pode estancar o mover de Deus na nossa vida? Por exemplo, um dos assuntos que mais se fala hoje é sobre ansiedade. Sim ou não? E tem gente que quando ouve sobre ansiedade, ele acha que, por exemplo, na Bíblia, só Jesus 2000 anos atrás começou a falar de ansiedade. E se você ler sua Bíblia com cuidado, você vai ver que Deus ensinou o ser humano a não viver ansioso há milhares e milhares de anos antes. Aliás, está talvez uma primeira menção e tratativa sobre ansiedade no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Deus tira o povo de uma prisão de 430 anos através de Moisés e os coloca no deserto, e aí vai lhes ensinar que não precisam mais viver ansiosos. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do episódio quando Deus manda um maná do céu. A Bíblia diz que Deus manda o pão, o maná de cada dia do céu. Sim ou não? Quem conhece esse texto? Eles estavam reclamando com fome no deserto, a roupa não gastava. Deus manda o pão do céu e dá uma ordem, que não é uma ordem, é um ensino de um princípio. O que Deus diz àquele povo? Gente, eu estou mandando o maná, a provisão, mas tem uma ordem, um princípio. Só peguem o que é para comer no mesmo dia. Foi isso que Deus disse, está na sua Bíblia, né? Só peguem a comida para um dia.
o que Deus estava ensinando ao povo? Deus estava ensinando o antídoto contra a ansiedade. Aprenda a viver um dia de cada vez. Se Deus te sustentou hoje, Ele te sustentará amanhã. Se Ele proveu para hoje, Ele vai prover para amanhã. O Deus que te chamou é o Deus que é fiel e não falhará. Viva um dia de cada vez, porque Ele tem cuidado de você, sim ou não? Mas aí tinha um zoião no meio do povo lá. Aí o zoião olharam todo aquele maná e disseram: vai que Deus não vem amanhã, vai que Deus não manda a comida amanhã, vai que Deus falha. E o que eles fizeram? O zoião olharam e falaram: eu vou catar uns a mais, e vou levar um pouco a mais. E eles pegavam a mais, e quando eles chegavam na sua tenda, quando eles acordavam no outro dia, todos felizes, vão tomar café da manhã. Quem não pegou a mais, perdeu. Eu peguei a mais, vou ter comida para logo hoje cedo. E a Bíblia diz que todos os pães, todo o maná estava embolorado. Eles perdiam tudo, porque Deus estava ensinando um princípio. O princípio de viver um dia de cada vez. A Bíblia é um livro histórico, é um livro de geografia, é um livro de história da família, mas acima de tudo, a Bíblia é um livro de princípios, princípios de Deus para você viver melhor. E Deus estava ensinando: vocês saíram agora do Egito, são tudo zoião, são tudo mentalidade corrompida, vivam um dia de cada vez. Hoje você pode levantar sua mão e a sua voz e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, porque Deus não falha, igreja. Ele estava ensinando um princípio, mas aqueles homens não aprenderam. Judas foi quebrando princípios. Preste atenção, quando eu quebro princípios, eu vou estancando o agir de Deus na minha vida. Por que isso, pastor? Olhe para mim. Porque a obediência é que revela a qualidade da sua fé. Você quer ver a qualidade da fé de alguém? Veja como ele obedece aos princípios de Deus. Por isso que eu aprendo pela Bíblia que a velocidade que você tem na vida é a velocidade da sua obediência. Você se movimenta na velocidade da sua obediência. E eu digo mais: quando você não tiver fé para entregar a Jesus, porque tem dias que nem a gente tem fé, é ou não é? Está cansado, sobrecarregado. Quando você não tiver fé para entregar a Jesus, entregue a Ele a sua obediência. Apenas obedeça. Conselhos que você recebe na terra, você até pode questionar, mas princípios revelados pelo céu, você não questiona, você obedece. A primeira coisa que fez Judas perder o favor de Deus, preste atenção, eu não estou falando apenas de salvação, eu estou falando de perder, de estancar, de embolorar o favor de Deus na sua vida. Se você não quer que as bênçãos que Deus tem lhe dado e estão em você não embolorem, que não seja estancado o movimento de Deus, pare de quebrar princípios bíblicos. Olhe na sua vida e diga: o que eu tenho que praticar? Porque, como disse Moody, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, ela foi dada para mudar a nossa fé, a nossa vida. Tem gente que conhece um monte de coisa da Bíblia, mas não pratica nada. Ele é uma enciclopédia bíblica, a cabeça está desse tamanho, de tanta coisa que ele já estudou, mas praticar mesmo, não. Então, princípios financeiros, princípios familiares, princípios de Deus são para nós. E Judas foi quebrando. Sabe por que Judas perdeu o mover de Deus? Sabe por que Judas foi chamado de filho do desperdício? Porque parou de praticar os princípios bíblicos. Segundo lugar, para você não perder o mover e o favor que Deus tem na sua vida, o que Ele ainda quer realizar na sua vida. 2, não priorize apenas o material e o temporário. Não priorize apenas o material e o temporário. As palavras que estão faltando estão em azul aqui. É material e temporário. Se você não quer estancar a ação de Deus na sua vida, você precisa aprender com Judas. Aprender o que? Judas era imediatista, materialista e avarento. É isso que a minha Bíblia diz.
que a sua Bíblia diz. Olha o texto, João capítulo 12, de 4 a 6 diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas não apenas traiu Jesus, o texto da Bíblia está dizendo que ele roubava dinheiro de Jesus. Meu irmão, roubar é um negócio terrível, mas roubar de Jesus, olha. E o cabra estava fazendo isso. Está aqui na sua Bíblia. Aliás, esse texto, ele se refere, João 12, é Jesus na casa de Simão. A Bíblia diz que em Betânia ofereceram a Jesus um jantar. Estava Lázaro, Marta, Maria, e Simão era o leproso que tinha sido curado. E em gratidão eles fazem um jantar para Jesus ali. E o que acontece? É que Maria de Betânia, a Bíblia diz que ela tinha um vaso muito caro, e nesse vaso tinha também um perfume mais caro ainda. E enquanto Jesus estava lá na mesa, o que ela fez? Ela quebrou o vaso e derramou todo o perfume sobre Jesus. E o que Judas logo disse? Que mulher louca! Esse dinheiro devia ter sido dado aos pobres, seriam 300 denários, o salário de um ano de um trabalhador. Eu lhe pergunto, Judas estava interessado nos pobres? Estava, irmãos? Não. Ele estava interessado em outra coisa. O coração dele era materialista, avarento e imediatista. Aliás, um detalhe aqui importantíssimo: se você ler a sua Bíblia com cuidado, você vai ver que tanto Mateus e Marcos, os dois outros evangelistas, falam um negócio incrível para nós. Porque muita gente acha que Judas planejou e começou a trair Jesus no dia da ceia. Aquele quadro que você tem na sua casa, os 12 sentados, que é o texto que Jesus lava os pés dos discípulos. E muita gente acha que Judas planejou trair Jesus naquele dia. Mas quando eu leio Mateus e quando eu leio Marcos, esse mesmo jantar aqui, eles relatam um negócio incrível. Tanto Marcos quanto Mateus dizem que Judas começou a planejar trair Jesus logo depois desse jantar. Então não foi na ceia quando Jesus o confrontou. Na verdade, na ceia ele já está tomado de culpa e já tinha vendido Jesus. É o que a Bíblia ensina. É incrível isso, porque o que fez Judas começar a trair Jesus foi a oferta de uma mulher. É isso, a oferta extravagante de uma mulher. É isso que tipifica o avarento. Uma pessoa avarenta não é aquela que está preocupada com o que ele não dá, é aquela que fica ofendido com o que o outro deu. Por acaso a oferta da mulher saiu do bolso do Judas? Saiu, igreja? Era do salário dele, por acaso, a oferta que a mulher deu a Jesus, segundo Jesus ungindo para a sua morte? Não, mas o avarento é isso. Além de não cooperar, não contribuir, ele se ofende com a oferta do outro. Judas era essa pessoa. Olha o que diz Mateus: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me dão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Olha como Marcos descreve: Judas sai daquele jantar e vai procurar os líderes religiosos para trair Jesus. Então ele começa a planejar a traição a Jesus após o jantar. O tanto que ele se ofende com a oferta da outra mulher. Marcos diz: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Judas visou apenas o lucro material e o imediato. Marcos capítulo 14. Materialista, imediatista,
Essa é a nossa geração, materialista e imediatista. E aqui nós vemos o processo do pecado, o processo da gente se perdendo e irmos vendendo Jesus aos poucos. É o que escreveu Tiago na sua primeira carta, no primeiro capítulo de Tiago, versículo 15. Ele disse: então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando aqui, Judas não caiu de uma vez, ele caiu foi caindo. Não foi ele não acordou de manhã e disse: hoje eu vou trair Jesus, hoje eu vou vender Jesus. Não foi assim. Ele foi perdendo o mover de Deus. Quem está entendendo? Judas ajuntou tesouros na terra, mas ficou no vermelho no céu. Sabe o que me impressiona em Judas, irmãos? É um negócio doido, que às vezes nós vemos também igualzinho ele. Você parou para pensar que Mateus 14 e João capítulo 6 descrevem, aliás eu preguei domingo passado sobre isso aqui, o texto da multiplicação dos pães. Você se lembra? Tem 5 pães e 2 peixes. Judas era um dos 12, sim ou não? Então no texto da multiplicação, a Bíblia diz que Jesus entregou um pouco de pão e um pouco de peixe para cada discípulo, e eles que distribuíram. Então preste atenção, foque aqui. Os pães e os peixes se multiplicaram nas mãos de quem? Dos discípulos. Eles começaram a andar no meio daqueles 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e eles distribuíam, e o pão se multiplicava. Gente, Judas estava lá. Judas viu o pão se multiplicar na mão dele. Judas viu não só uma multiplicação de pães, mas 2. Judas viu Jesus fazer milagres de multiplicação. Judas viu Jesus falar ao jovem rico: cuidado para você não pensar só na vida material e terrena. Judas viu Jesus ensinar sobre generosidade, mas nada disso adiantou para ele, porque o seu coração estava preso àquilo que é material e apenas imediato, e ele perdeu o mover de Deus. Às vezes nós fazemos isso, porque o que multiplica na sua vida não é o que você retém, é o que você reparte. É isso que multiplica. É incrível como Judas, tipicamente é esse homem, dessa geração materialista e imediatista, que está preocupado só em ter. Como nós temos gente hoje, que eles estão preocupados no que eles podem ter, comprar e retirar da terra. Eles acham que eles estão na terra só para ter, comprar. Aliás, tem uns que se Jesus mandar um WhatsApp dizendo: eu estou voltando amanhã, se prepara, ele diz: Jesus, amanhã não, tem muita coisa para eu comprar ainda. Tem Outlet, tem o Brás, tem a 25 de março, ainda tem uns lugares que eu quero comprar uns trocinhos aí. Peraí, Jesus. De tão preso que ele está nessa terra, nessa vida. E a verdade é que Jesus não chamou você para ser um acumulador de riquezas. Jesus te chamou para ser um canal de riquezas, porque no reino de Deus você não é conhecido pelo que tem, você é reconhecido pelo que reparte, pelo que divide, pelo que compartilha, pelo que doa. Você ouviu o pastor Paulo falando nos relatórios aqui, em 25 dias, essa igreja preparou 5.000 cestas em 25 dias. Sabe o que é isso? Nós estamos chegando a 200 toneladas de alimento doados, fora os socorros que nós estamos fazendo pela cidade inteira. Nós temos que ter um entendimento que Deus nos chamou para repartir. Se você quiser estancar, paralisar o mover de Deus, só se preocupe com você, com o seu umbigo e com a vida materialista sua. Agora, se você quer viver o mover de Deus, o novo de Deus, se você quer crer e quer viver tudo que Deus tem para você aqui, aprenda esse princípio. A generosidade do Pai
mudou o mundo, porque a Bíblia diz que Ele amou de tal maneira o mundo que Deus deu. Deus é o Pai generoso. O que nos transforma em mais parecidos com Jesus é exatamente a nossa generosidade. Vamos aprender com Judas. Se não queremos estancar o mover de Deus, porque a questão não é você, vou para o céu, está tudo certo. A questão é você não viver tudo que Deus tem para você na terra. Tem gente que vai para o céu, mas não vai viver tudo que Deus tem, porque é materialista demais. Está estancando o mover de Deus na sua vida. Terceiro lugar, se você não quer perder o mover e o favor que Deus tem para você, 3, invista nas disciplinas espirituais. Preencha aí, disciplinas espirituais. Invista na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. João capítulo 13, versículo 2, olha o que a Bíblia diz: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Estava tendo o jantar da última ceia, e Judas já tinha traído Jesus. Agora lembre-se, Judas teve 3 anos muito bons. Ele foi capacitado e dotado com autoridade espiritual. Gente, Judas, em nome de Jesus e com Jesus, curou pessoas, expulsou demônios. Ele estava preparado para vencer as hostes malignas, sim ou não? Ele estava fazendo tudo que os outros faziam com Jesus. Mas a repetição gera descuidos. Isso aqui é muito perigoso. E os descuidos espirituais geram pessoas religiosas, acostumadas com o sagrado. Judas repetiu tanto que caiu exatamente na área que ele tinha recebido a autoridade de Jesus, que era para cuidar das finanças. É incrível isso. E você prestou atenção nesse texto, ó. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Por quê que Judas foi ludibriado pelo diabo? Por que nós o somos às vezes? O apóstolo Paulo explica isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, quando ele ensina como o verdadeiro cristão deve viver, as disciplinas espirituais que nós devemos praticar. E aí Paulo, em Efésios capítulo 4, lá antes do versículo 18, no 16, 17, ele vai dizer: e não deem lugar ao diabo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: à medida que você pratica as disciplinas espirituais na sua vida, pastor, o que são disciplinas espirituais? Oração, leitura da Bíblia, comunhão, jejum, isso é disciplina espiritual. À medida que você pratica isso, devocional, você não dá lugar ao diabo. À medida que você para de praticar isso, tanto que a palavra no original grego ali é território, não dê lugar ao diabo. A palavra lugar no original é território. O que a Bíblia está ensinando? Quando eu paro de praticar as disciplinas espirituais, o diabo vai assumindo o território, dominando o território, ele vai conquistando o território. Foi o que aconteceu com Judas. Se você não quer perder o mover de Deus, fortaleça suas disciplinas espirituais, fortaleça seu relacionamento com Deus. Aproveite esse tempo para fortalecer ainda mais sua vida com Deus. Quarto lugar, se você não quer perder o mover e o favor de Deus sobre a sua vida, porque Ele está agindo, Ele está operando. Quarto, jamais abandone a comunhão com a família espiritual. Jamais abandone a comunhão com sua família espiritual. Aprenda com Judas. João 13:30. Assim que comeu o pão, o que está escrito aí? O que Judas fez, igreja? Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Judas tinha uma família espiritual, Jesus e os seus 11 amigos. Era a igreja dele, a família espiritual dele, que ele abandona no meio do caminho. Aliás, um parênteses, é por isso que eu sempre falo:
Sempre brinco aqui na igreja. Nunca saia no meio do culto, antes de terminar, porque quem saiu primeiro foi Judas. É ele que saiu no meio, ele que saiu antes de terminar, ele que saiu antes da obra estar completa. Quem se afasta da comunhão da família espiritual, está preparando o seu caminho para um suicídio espiritual, ministerial e familiar. Na ceia, Judas já lidava com a culpa, porque ele já tinha acertado a venda de Jesus. Mas o ambiente que ele podia ser curado, perdoado, era a família espiritual. Mas Judas não enxergava Jesus e aquela equipe como sua família espiritual, muito menos como um lugar de cura e um lugar terapêutico de restauração. Porque Jesus o expõe para curar. Por que é tão importante? Porque que em toda a Bíblia Deus fala que nós somos criados para viver em família, em comunidade, e você precisa de uma comunidade, uma família espiritual. Porque filhos sem pai ou sem mãe serão disfuncionais. A psicologia fala isso. É só você ver nos nossos dias. Espiritualmente a mesma coisa. Porque a família espiritual, a igreja, é o ambiente onde eu sou confrontado, onde eu encontro pessoas, onde tem amigos que são âncoras para a minha alma. A igreja passa a ser o divã terapêutico do cristão. Porque a solidão e o isolamento, eles são desoladores para a alma humana. Tem gente que não pode estar ainda no presencialmente. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, diferente. Mas o que eu estou dizendo aqui é: nunca se afaste da comunhão da sua família espiritual, da igreja. Porque isso vai ser desolador. Judas preparou o caminho do seu suicídio espiritual quando se afastou da família, do lugar de cura. Eu digo com todas as letras: culto online é uma bênção, irmãos. É muito importante para a igreja. Foi muito importante para nós e é nesse momento. Tem centenas, milhares de pessoas nos assistindo agora. É uma bênção, é importante, é um caminho sem volta. Mas ele não substitui você estar na sua família espiritual, ser membro de uma família espiritual, ser cuidado, porque toda ovelha precisa de pastor, todo filho espiritual precisa de pai, precisa de mãe, precisa de ajuda, precisa de auxílio. E outra, o culto online nunca vai ser igual ao culto, à experiência presencial com a família espiritual, nunca. Você quer um motivo, uma razão, uma explicação? Eu lhe dou. Uma delas, bem básico. O culto online, eu escolho o que eu quero ouvir. É por isso que tem um monte de gente que fica no culto online. Ele começa no culto da igreja dele, ele diz: mas não estou gostando, vou para a Lagoinha, vou para a igreja do amor, vou para a igreja de não sei o quê, porque ele quer a palavra que ele quer ouvir. Aí no culto online ele sai e entra de umas 300 transmissões de culto no domingo, porque ele quer escolher o que ele quer ouvir. No culto da sua família espiritual presencial não é assim. Você não escolhe o que você quer ouvir, você ouve o que Deus quer falar com você. Porque todo mundo que entrou aqui hoje presencialmente é porque Deus quer falar em alguma dessas áreas na sua vida. Por isso Ele te trouxe aqui. Você não escolhe o que quer ouvir, você escolhe ouvir Deus. É diferente. O que Deus quer falar, o que Deus quer tratar, o que Deus quer ministrar, o que Deus quer corrigir, o que Deus quer consertar, o que Deus quer curar na sua vida. No culto online eu não escolho ser confrontado, eu escolho o que eu gosto de ouvir. Hoje eu quero uma palavra sobre bênção, aleluia, glória, aleluia. Eu quero bênção, eu quero isso aí. Quando eu vou no culto presencial não tem escolha. Você vai ouvir o que Deus quer falar. E Deus é sempre cirúrgico, pontual e trata de todas as áreas da nossa vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Deixa eu lembrar você desse texto. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha esse texto, ele é tão importante. Tem gente que acha
porque esse negócio de ser crente em casa, eu não preciso de igreja, os desigrejados, é coisa dessa geração. Não é não. Hebreus 10 já está falando, ó, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. 2000 anos atrás, já tinha os Batman de Jesus e as Mulher Maravilha de Jesus. Gente que acha que é super-herói, que não precisa de igreja, de pastor, de ministração. Eles são crente pra caramba, os caras são top, velho. Eles sabem andar sozinhos, não precisam de mais ninguém. 2000 anos atrás já tinha isso aqui. Mas a Bíblia está dizendo aqui uma coisa muito importante. Ele está dizendo, encorajemo-nos uns aos outros. A palavra encorajamento aqui significa exortar, consolar, fortalecer, confrontar. É essa palavra que a gente só tem na nossa família espiritual, só quando eu faço parte da igreja. Só que aqui é um alerta ainda mais importante. Perceba que a última palavra desse versículo qual é? Dia. E essa palavra está em letra maiúscula. Não foi porque o nosso pessoal da mídia colocou não, é porque na sua Bíblia está em letra maiúscula. Porque esse dia se refere ao último dia, ao final dos tempos. O que a Escritura está me ensinando aqui é que quanto mais se aproxima os últimos dias, mais eu tenho que estar na comunhão com o povo de Deus. Porque os dias são maus, está no fim dos tempos, sim ou não? Eu preciso da igreja, dos meus irmãos, porque os irmãos, os amigos, a célula, o GD, o grupo de discipulado, os amigos às vezes são remédios amargos. Vão lhe dizer a palavra que Deus está dizendo. Às vezes eles são espinhos hoje, para amanhã evitar hemorragia na sua vida. O culto não é uma presença religiosa, mas é o tempo onde Deus faz tudo isso na nossa vida. Judas saiu no meio, abandonou a comunhão, foi procurar graça, perdão e cura onde não existia. Se você sai da igreja por causa de pessoas, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Desculpe. Porque quando a igreja se torna uma família para você, você entende o princípio da família espiritual, que Deus diz que a igreja é a extensão da minha casa, é a minha família espiritual. Você precisa entender que a igreja não é um prédio, um edifício. Tem gente que diz, hoje eu vou para a igreja. Não, você saiu do cômodo da sua casa e entrou no cômodo da sua outra casa, que é a igreja. Isso é família espiritual. A casa é uma só. Você saiu da sua sala e entrou na sua outra sala, a casa do Pai, a igreja. O povo de Deus está aqui junto. Então quando a igreja se torna essa família para mim, deixá-la não é uma opção. Irmãos, olhem para mim. Todo ser humano, para crescer e prosperar, precisa de 3 coisas na sua vida. Todo ser humano. Todo mundo aqui é humano? É porque às vezes no nosso meio tem uns arcanjos Miguel, tem uns anjos celestiais, uns caras meio diferentão aí. Mas todo ser humano precisa de 3 coisas para crescer, desenvolver e prosperar. Primeira delas, precisa de Deus, óbvio. Todo ser humano precisa de Deus. Se o seu relacionamento com Deus for fraco, todo o resto da sua vida é fraca. Todo ser humano precisa de Deus, todo ser humano precisa de outras pessoas. Sim, você precisa de outras pessoas, porque o que lhe falta, Deus colocou no outro. A tua falta está no outro, que é para você entender que você não é a pessoa melhor do mundo sozinha. Não é a Mulher Maravilha de Jesus não. E terceiro, todo mundo precisa de um ambiente saudável. Todo mundo precisa de Deus, precisa de outras pessoas e de um ambiente saudável. Por isso que a igreja, ela tem que ser um lugar terapêutico de cura e de restauração. Por isso que a igreja tem que ser esse hospital da alma e não pode ser o lugar onde os síndicos de Jesus estão mais preocupados em ficar julgando e medindo a vida dos outros do que ser um instrumento de cura e restauração. Deus não nos deu a chave de síndicos do céu para a gente ficar medindo quem entra, quem não entra. Já falei isso aqui. Porque a igreja não pode se tornar isso. Não deixe sua família espiritual, porque isso vai preparar o caminho do seu suicídio espiritual. Muito cuidado. É só você ir ver como é que está a vida de quem abandonou a família da fé. Quinto lugar, para a gente ir para o final e orar. Para você não perder o mover e o favor de Deus na sua vida.
para você não ir para o céu, mas deixar de viver tudo que Deus tem para você aqui. Quinto, pare de transferir responsabilidade. Pare de jogar o joguinho da culpa que transfere responsabilidade, que quer achar culpado por tudo que acontece na sua vida. Olha o que diz a sua Bíblia, está aí no seu esboço, acompanhe comigo. Quando Judas, o que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de, o que está escrito aí, igreja? Remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois eu traí um sangue inocente. Aí os religiosos retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Esses textos sobre Judas são muito profundos. O remorso é você tentar culpar os outros e transferir responsabilidade por aquilo que acontece na sua vida. O arrependimento é você reconhecer o erro e voltar para a presença de Deus e abraçar o perdão. Remorso é diferente de arrependimento. Judas sentiu remorso, mas não se arrependeu. Você precisa ver onde caiu e voltar. Preste atenção, olhe para mim por favor, não perca isso. Judas foi no endereço errado buscar perdão e restauração. Perdão e restauração você não encontra entre os religiosos, você encontra na comunidade terapêutica de cura e restauração de Jesus. Judas tinha que ter ido a Jesus, mas ele vai aos religiosos. Ele vai no lugar errado querer perdão. E aí os religiosos dizem para ele: problema é seu, a responsabilidade é sua. O que eu comecei dizendo hoje aqui? Que só você pode impedir o mover de Deus na sua vida. A responsabilidade é sua. A responsabilidade pelo sucesso do seu casamento é sua. Para de transferir para a sogra, para o cunhado, para o vizinho chato, para o vizinho encapetado. Porque é sua responsabilidade, sua família é sua responsabilidade. E meus irmãos, a Bíblia aqui nos ensina algo poderosíssimo. Judas conhecia o lugar de perdão. O lugar de perdão é aos pés de Jesus. O lugar de recomeço é aos pés de Jesus. E Jesus já lhes tinha ensinado muito sobre isso. Aliás, Judas estava numa das histórias quando eles encontram um cego de nascença, e os discípulos viram para Jesus e dizem: Jesus, quem que pecou para esse camarada nascer cego? Ele deve ter atirado pedra na cruz, deve ter sido o avô dele, a mãe dele, o pai dele. Para o cara nascer cego é uma tragédia. Jesus disse: ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus disse: não tem culpados. É incrível isso, como as pessoas ficam querendo achar culpados para a sua circunstância adversa. Não tem culpado, tem um único lugar de cura e de restauração. E esse lugar não é uma igreja, não é uma denominação. Esse lugar é aos pés de Jesus. Você sabe para onde voltar. Agora toma cuidado. Muita gente está perdendo o favor, a bênção e a unção de Deus, porque está indo como Judas buscar restauração em lugar errado. É o típico da pessoa que sai de um relacionamento tóxico, complicado, bagunçado, e aí em vez de buscar cura e restauração com Jesus, ela vai entrando em um novo relacionamento mais tóxico, mais bagunçado, mais detonado ainda. E ele acha que está uma bênção. Deus preparou um homem novo para mim, pastor. Nem curou direito, nem foi restaurado ainda, mas você está buscando a cura e a restauração no lugar onde não há. Não é numa pessoa, não é no marido, não é numa esposa, não é numa casa maior, não é num carro melhor, não é no carro do ano. A paz, a alegria, a vida, o perdão e a restauração é uma pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aplauda Ele por favor. É só Ele, igreja.
não tem outro. Judas foi no endereço errado, bateu na porta errada. E como tem gente fazendo isso? E por isso perde o mover de Deus na sua vida. Para terminar, sexto, para você não perder o mover e o favor de Deus na sua vida, não ir para o céu, mas também não viver o melhor de Deus aqui na terra. Sexto, busque sabedoria para tomar suas decisões. Preencha aí sabedoria, busque sabedoria para tomar as suas decisões. Mateus capítulo 27, versículo 5 diz: então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se, e morreu asfixiado. Judas agiu por impulso, precipitação. Olhe para mim, por favor, que eu vou lhe dar uma chave espiritual. Nunca tome decisões sérias da sua vida, decisões que têm o poder de transformar o seu destino. Nunca tome decisões sérias em momento de muita tristeza e em momento de muita alegria, porque o coração do homem é enganoso. Busque sabedoria, busque direção de Deus. Presta atenção, Judas tomou uma decisão séria no momento de muita tristeza, decepção e fracasso. Mas a Bíblia também me mostra que um homem tomou uma decisão muito séria no momento de muita alegria. Abraão está dando uma festa de arromba, irmãos. É o desmame do seu filho Isaque. E vocês sabem que ele tinha tido um filho com a escrava Agar, Ismael. E a Bíblia diz que no meio da festa, Sara, esposa de Abraão, ela vê o garoto e o Isaque tendo lá uma briguinha, uma desavença, coisa de adolescente e criança. Ela chega para Abraão no meio da festa, todo mundo comendo, bebendo, e diz: Abraão, manda embora Agar e esse teu filho escravo agora. O filho que ela tinha pedido para Abraão ter, aliás. Ela diz: manda ele embora agora. E Abraão, no meio da festa, pega uma mochilinha, uma sacolinha, dá para Agar e a lança com o menino Ismael no deserto. E hoje nós temos uma guerra mundial entre os filhos de Isaque e os filhos de Abraão, por causa de os filhos de Isaque e os filhos de Ismael, por causa de um homem que tomou uma decisão precipitada. É essa guerra que você vê entre os judeus e os muçulmanos. Uns vêm dos filhos de Ismael, outros vêm dos filhos de Isaque. Essa guerra, por causa de uma decisão, por falta de sabedoria. Então, olha, Judas esquece que Jesus já havia perdoado a mulher adúltera, perdoado Zaqueu, restaurado pessoas caídas. Eu tenho uma palavra para você hoje. Judas viu um paralítico descer do telhado e ser perdoado, empoderado e restaurado por Jesus. Ele ouviu os ensinos de Jesus. Olhe para mim, não há nada que você tenha feito, não há nenhum fracasso tão grande, uma derrota, uma circunstância, um pecado que não tenha solução para você. Jesus é o Deus dos novos começos. Você tem uma casa para voltar, você tem um Pai que te ama, você tem o Espírito Santo na sua vida. Não desista, não entregue os pontos. Deus não te chamou para morrer asfixiado, Deus te chamou para viver abundantemente. Aleluia. Tem lugar para você voltar, tem casa de destino para você pertencer. Jesus restaura, ama, perdoa qualquer pessoa, porque o nosso Deus é bom. Aliás, Ele fez isso comigo e fez com você. Você pode imaginar hoje onde você estaria se não fosse Jesus? Queridos, quero terminar lendo 2 versículos muito importantes. Estão aí no seu esboço. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 8, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Você pode ler junto comigo? Combati,
guardei a fé. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: finalizar algo é melhor que começar. Eu termino minha palavra te dizendo um ensinamento incrível da história de Judas. Na nossa vida, tal como na de Judas, o que importa não é como você começou, é como você vai terminar. Paulo disse: eu terminei bem, completei a corrida, guardei a fé. O Salomão sábio está dizendo: o melhor é terminar algo do que começar. O problema é que tem gente que começa muito bem, mas termina asfixiada, porque não pratica isso aqui, que Judas nos ensina. Não importa como começou a história da sua vida, o que importa é como vai terminar. Tem gente que fica preocupada: eu voltei para Jesus, quando eu vim que minha vida estava toda destruída, meu casamento começou numa bagunça, uma confusão. Não importa, Jesus pode transformar o seu casamento em lugar de cura, de restauração e de vida, porque com Ele é como termina que realmente vale. Ei, igreja, olhe para mim. Tanto é verdade que Judas teve 3 anos bons, mas ninguém lembra de Judas pelos 3 anos bons. Lembra? Por acaso você conhece alguém que está gestando seu filho tão amado e diz: esse filho é tão amado, eu vou ter um menino, eu vou botar o nome dele de Judas Iscariotes? Você conhece alguém que fez isso? Você conhece alguém que no sonho do seu melhor filho, ele bota o nome de Judas Iscariotes? Não, mas você conhece uma porção de gente que quando teve uma menina linda disse: vai ser Maria, porque é como você termina que importa. As pessoas lembram do último feito, a última cena de Judas, mas não lembram que ele teve chance de viver o melhor de Deus. Então eu recapitulo: para não perder o mover de Deus e terminar asfixiado, pare de quebrar princípios bíblicos. Não priorize só o material e o imediato. Invista nas suas disciplinas espirituais. Busque a Deus. Quarto, jamais abandone a comunhão com a família espiritual como Judas fez. Quinto, pare de transferir responsabilidade. Se posicione, se levante, coloque-se de pé, assuma a sua responsabilidade hoje, para Deus te usar como transformação do seu lar e do ambiente que você está. Você não pode ser influenciado pelo ambiente que você está, você tem que ser um moldador de ambientes, transformador de ambientes. E busque sabedoria para tomar as suas decisões. Olha só, pior do que a morte é viver sem propósito e sem experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos nos pôr de pé para orar. Vamos orar? Olha que coisa. Judas perdeu o favor de Deus, a bênção de Deus, o mover de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, mas Deus está se movendo, Deus está operando. Quem crê, diga amém. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando nós perdemos as bênçãos, o favor, o mover de Deus na nossa vida, nós não perdemos só para nós, nós na verdade perdemos a oportunidade de ser bênção na vida dos outros. Judas não só morreu asfixiado sozinho, irmãos, nos últimos 3 anos ele tinha sido um instrumento de bênção na vida dos outros. Quando você perde esse favor, você também perde a oportunidade de ser bênção na vida dos outros. Feche os seus olhos, vamos orar. A você que está me assistindo, a você que está aqui no culto presencial, eu quero fazer uma oração com você. E eu quero agora fazer também um convite, antes de orarmos todos juntos, se você puder ficar com seus olhos fechados. Se houver alguém que está aqui hoje, nessa celebração presencial, e você precisa de um encontro com Jesus, voltar para Jesus, entregar-se para Jesus. Talvez você está batendo em endereços errados, igual o Judas, querendo cura e restauração, mas hoje Deus está falando com você, o Espírito Santo está te chamando. Talvez você bateu em tantas portas de religião,
Mas a verdade é que a salvação, a cura, a vida abundante, o mover, não estão numa religião, estão numa pessoa, em Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero fazer hoje é, se você quer voltar para Jesus, se reconciliar com Ele, quem sabe se reconciliar com a igreja, com a família espiritual, e está aqui no nosso culto presencial, eu quero pedir para você levantar uma das suas mãos comigo. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, graças a Deus, graças a Deus. Se tiver mais gente, fica com a sua mão erguida, por favor. Só quem precisa voltar para Jesus, se reconciliar, se entregar a Deus, fica com a sua mão levantada, por favor. Por causa dos protocolos, a gente não vai chamar ninguém aqui, mas eu vou pedir para alguém ir até você e depois orar por você e lhe dar um presente em nome da nossa igreja. Só fica com a sua mão erguida, por favor. Se você hoje quer, pastor, eu preciso voltar a ter esse encontro com Jesus, entregar minha vida a Ele, fica com a sua mão levantada. Esse time do pessoal que está de amarelo, ó lá, tem gente aqui à minha direita, ali ó, à minha direita, aqui à minha esquerda. Esse pessoal que está de amarelo vai chegar até você, vai te levar aqui para o nosso ambiente aberto, orar por você, dar uma palavra a você e lhe entregar um presente. Se você está me assistindo online agora, está aparecendo um QR Code na sua tela, e você precisa voltar para Jesus, coloca a câmera do seu celular agora nesse QR Code, e nós também vamos ajudar você, orar por você. E você que está aqui presencialmente, é só ficar com a sua mão erguida, que eles vão chegar até você para orar e lhe dar um presente. Tem ali um menino ali, ó. O pessoal vai chegando perto de você aí para respeitar os protocolos. E nós vamos orar agora. Agora, se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Querido, Deus não parou de trabalhar, Ele está se movendo na sua vida. Você crê, amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo tão especial, obrigado por essas vidas que hoje se reconciliam, se entregam ou voltam para os teus caminhos. Pai, obrigado porque nós cremos, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé. Não vivemos pelo que vemos, vivemos com os nossos olhos em Ti. E por isso nós cremos, o Senhor está se movendo nos bastidores, por detrás dessa grande epidemia, há um mover sobrenatural do Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui, o Senhor está se movendo, está trabalhando, está falando, e a minha oração hoje, é que nenhum de nós percamos aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos viver como filhos do desperdício. Senhor, eu declaro hoje, tudo aquilo que o Senhor está fazendo na terra, nessa geração, nós não queremos ficar de fora, queremos estar contigo, queremos participar, queremos que o Senhor nos envolva. Deus, eu oro por cada homem, cada mulher, porque eu sei que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Há projetos, há propósitos, Senhor, que ninguém aqui cometa erros fatais como o de Judas e termine asfixiado espiritualmente, mas que vivamos na terra tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, aqueles que estão numa grande luta circunstancial, quem sabe na saúde, na família, no casamento, quem sabe internados com entes queridos, visita, alcança com o teu milagre. Eu creio que o Senhor está trabalhando para todos os lados, e por isso eu oro no nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre, amém. Deus te abençoe, vá em paz, uma excelente semana. Você não é filho do desperdício, você é o filho da abundância. Deus te abençoe, dê um aplauso ao Senhor.